bom, amigos e amigas? Estamos juntos mais uma vez aqui no nosso pós-jogo, aqui do Conversa de Torcedor para vocês e falando tudo sobre o jogão, né? O jogo que aconteceu no estádio Mangueirão, lá no Pará, em Belém do Pará, lá no Mangueirão, ontem na Copa do Brasil, o jogo que aconteceu entre Fluminense Águia de Marabá e vitória com goleada do Tricolor Carioca pelo placar de 8, repito, 8-0 contra a equipe do Águia e se classificando para a segunda fase da competição. Alguns gols de Cano, gol de Ignácio, gol de Paulo Baia, gol de Canóbio, gol de Arias, também de Everaldo e Serna marcaram os gols para a equipe do time do Tricolor Carioca e vai enfrentar contra a equipe do Caxias, que será realizada em março. Então temos aí os jogos que vão acontecer nos dias 5 e 12 de março. E nós vamos falar aqui tudo sobre esse jogo que ficou barato, né? Dá para dizer que foi barato, né? Que era para ser de 10 ou 11. Que esse jogo foi de um nível diferente, superior ao Fluminense e também do Águias de Marabá, uma noite para esquecer, né? Então vamos falar aqui muito isso e muito mais para vocês. Acompanhando pelo Conversa de Torcedor no YouTube, gente, se inscreva, compartilhe nossos vídeos e deixando seu like, seu joinha, que ajuda muito o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalece o nosso trabalho e também acompanha pelas redes sociais do nosso Conversa de Torcedor. Acompanhando Conversa de Torcedor Notícias, terças e quintas-feiras no YouTube, às 18 horas e aos sábados no YouTube também, pela rádio Nossa Copacabana, 98.7 FM, pelo site rádio nsc.com, pela Rádiosnet, o nosso programa ao vivo às 11 da manhã, com muita informação para você, com muita opinião sobre o futebol carioca. Inclusive, temos aí as semifinais do Campeonato Estadual e também as semifinais do Campeonato da Taça Rio, que nós vamos estar comentando também sobre os assuntos importantíssimos, né? Temos aí Flamengo e Vasco, Vasco e Flamengo, né? Nesse primeiro jogo do Nilton Santos, Fluminense e Volta Redonda no Maracanã. Teremos aí semifinal do Carioca, também semifinal da Taça Rio, Madureira e Nova Iguaçu e também o clássico de Saquarema, né? Boa Vista e Sampaio Correia, falando tudo sobre essas semifinais para o futebol do Rio e também nós vamos estar comentando dos assuntos mais importantes do esporte em geral. Não perca, 11 da manhã na rádio Nossa Senhora de Copacabana, com muita informação e também opinião para você, tá bom? Vamos falar aqui, pessoal, já que nós estamos falando de goleada histórica do Fluminense, nós vamos falar disso agora, porque o time do Fluminense conseguiu uma goleada histórica sobre a equipe do time do Águia de Marabá, né? Uns incríveis 8-0, né? Pra gente falar aqui, né? Diamancano duas vezes, Canóbio, Ignácio, Arias, Paulo Baia, Everaldo e Serna, que foram o autor dos gols, autores, né? Melhor dizendo, dos gols, dos 8 gols tricolores. A maior goleada da história tricolor da Copa do Brasil. E pelo lado paraense, foi uma noite para esquecer, no mínimo, né? E falando aqui sobre a situação de goleadas, né? De goleadas na Copa do Brasil, a maior goleada ainda hoje na Copa do Brasil, para a gente falar aqui, já que nós estamos falando de goleadas, né? E que tivemos aí a maior goleada da história na Copa do Brasil, né? Foi em 1991, né? Esse jogo entre Atlético Mineiro e Caiçara, né? Em que temos aí na Copa do Brasil, né? O time do Atlético conseguiu fazer os 11-0, né? Os 11-0, que foi no dia 28 do mês de fevereiro de 91. Então, temos aí amanhã, né? 28 de fevereiro, amanhã vão se completar aí os 34 anos dessa maior goleada da Copa do Brasil, né? Atlético Mineiro e Caiçara, 11-0. O Caiçara é lá no Piauí, né, inclusive. Então, amanhã, dia 28 de fevereiro, vai completar 34 anos desta goleada histórica, né, do Atlético Mineiro contra o Caiçara do Piauí, 11-0. E voltando essa história, né, voltando à realidade, né, voltando à realidade, o Fluminense conseguiu a goleada histórica, a maior de sua história da Copa do Brasil, inclusive, em que tivemos aí de outras goleadas, inclusive, de outras goleadas que o time do Fluminense teve, né? Dos 6-0 em 2007 contra o Adese e do Acre, né? E contra o Maranhão em 2000, pela Copa do Brasil, os 6-0. E os 5-0 contra o Salgueiro em 2018, contra o Horizonte
do Ceará em 2014 e contra o River do Piauí em 2019. Então, a equipe do Fluminense tem a maior goleada da história. E também falando do Cano, é claro, o Cano que fez aí já tem os mesmos 7 gols do ano passado e o número que chama muito mais atenção, né? Diga-se de passagem. Por que isso? É, demorou, é que o atacante argentino demorou 33 jogos menos, né, a menos, né, para isso, após igualar a marca no ano passado, vai atrás de um outro número expressivo, porque tá chegando a hora, marcar o 100º gol dele com a camisa do Fluminense, é claro, volta 98 gols dele com a camisa do Fluminense, tá chegando a marcar os 100 gols, tá faltando 2 gols, né, para fazer o 100º, né, com a camisa do Fluminense. E principalmente que tem muita história, porque é ídolo da torcida do Fluminense, é claro. E também classificado para a segunda fase da Copa do Brasil, vai encarar a equipe do time do Caxias, né, para a gente falar aqui, e vai receber aí o prêmio, né, vai receber aí de uma somatória, né, de premiação, 3 milhões, melhor dizendo, 3 milhões e 400 mil de premiação. São 1.500.000 pela participação da primeira fase. E agora tem aí, para chegar na segunda fase, 1.800.000, certo? Então, o Fluminense vai encarar agora o Volta Redonda, às 18 horas do próximo domingo, no Maracanã, e a equipe do Águia, já eliminada na Copa do Brasil, vai encarar contra o Bragantino do Pará, pelo campeonato local, às 2h30 da tarde. Certo, pessoal? Então, vamos falar aqui desse jogo que foi um passeio, né? Do time do Fluminense, teve um passeio, né? Um passeio do Fluminense na partida, porque os 4-0 foi pouco por conta da diferença, né, de nível das equipes, o que era esperado, né? O que era esperado era a diferença entre as equipes, né? De nível, né? Mesmo sabendo da diferença dentro do contexto, né? Mesmo em ritmo, né? De treino, o Tricolor passeou, melhor dizendo, no Mangueirão, e garantindo a goleada nos primeiros 45 minutos de partida. A gente tendo um destaque também para o Diego do. E temos aí o destaque nesse primeiro tempo para o Cano, que fez 2 gols marcados. E o destaque é para o Cano, que fez 2 gols na partida, né, no primeiro tempo. E o destaque para o Germancano, o argentino fez 2 gols, que nós acabamos de falar aqui. Também o Arias e o Lima também fizeram uma grande partida. E o Canóbio também, o Canóbio e Ignacio completaram para cá. Aliás, o Arias e o Lima que fizeram uma boa partida no meio de campo, né? Um bom jogo no setor de meio de campo. E se não fosse também a trave e o goleiro do Águia, Axel, o Fluminense faria muito mais gols, né? E, por sinalmente, no final do primeiro tempo, a equipe do Águia se uniu para tentar conversar ali, depois do apito final do primeiro tempo, e que atuação que foi aí muito ruim, e chegar a causar espanto, né? Estranheza, né? Espanto, né? Pra gente falar aqui, né? E no segundo tempo, que virou 8, né? Que virou 8 na partida, cara, o time do técnico Silvio Criciúma, da equipe do time do Águias de Marabá, tentando conseguir de como que eu posso dizer para você? De reagir, de total reação, mas acabou virando 8 na partida no segundo tempo. Então, o Fluminense fez as trocas, mas não diminuiu o ritmo e ampliando a vantagem, ampliando aí uma impiedosa goleada de 8-0, né? E que tivemos aí o destaque do segundo tempo ficando por conta aí do Everaldo. Anotou o primeiro gol dele com a camisa do Fluminense, né? Primeiro gol dele com a camisa do Fluminense e as outras 3 assistências nos 45 minutos que ele atuou dentro de campo. Então, temos aí outros nomes aqui, o Arias, o Paulo Baia e Senna também marcaram os seus gols. Fluminense seguiu tendo a intensa, né? A imensa, melhor dizendo aí, a imensa facilidade para construir o resultado sobre a equipe do Águia, que sempre esteve nas cordas, né? Que sempre esteve nas cordas. E também a diferença dentro de campo era enorme, né? Seguiu sendo enorme, né? Melhor dizendo aí para vocês. Essa diferença entre as equipes dentro de campo, né? Então,
essa situação de uma maneira que acontecendo. Mas, falando sobre isso em duas partes, que vemos aqui, em que o voto, né? Você até teve uma situaçãozinha aqui para o nome da partida, que foi o John Arias, né? Que fez uma boa partida no primeiro tempo, fez o gol no segundo, e aí o John Arias tendo aí mais uma vez sendo o nome da partida. E é uma situação que eu vou dizer para vocês que, principalmente por uma renovação de contrato, né, com ele, para permanecer no Fluminense, foi um positivo muito grande, foi uma coisa bem positiva porque é um jogador importantíssimo para esse elenco, que é uma coisa importante, que nós falamos aqui um tempinho já, uns tempos atrás, que o Arias é um jogador que se encaixa perfeitamente nos setores do meio de campo e também no ataque. Isso que é muito importante para o Fluminense, porque é de uma de espécie de motor do time do Fluminense, uma válvula, né, do meio de campo no ataque do Fluminense. É importante dizer isso. Então, o Fluminense conseguiu esse jogo, né? Uma espécie de treino, né? Para ser mais exato. E agora vai enfrentar contra o Volta Redonda, com uns resultados aí importantes para ter esse resultado positivo. E agora vai seguir para se preparar para as semifinais do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Então, vai esperar o jogo aí agora contra o Caxias, que vai ser realizado entre os dias 5 e 12 de março, na segunda fase da Copa do Brasil. Goleada histórica, uma goleada da história, né? Uma goleada histórica do Fluminense, a maior da história do Fluminense na Copa do Brasil, 8 para o Fluminense, 0 para o Águia de Marabá. Então, meus amigos, muito obrigado a todos vocês pela companhia de sempre em mais um pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor. A gente se inscreva, compartilhe nossos vídeos e deixando seu like, seu joinha, ativando o sininho das notificações para você receber nossos vídeos em tempo real, que ajuda muito o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecer o nosso trabalho e também acompanhar pelas redes sociais do Conversa de Torcedor. Não esquecendo, pessoal, o Conversa Torcedor Notícias terça e quintas-feiras, 18 horas, no canal do YouTube do Conversa de Torcedor e também no nosso programa ao vivo de todo sábado, 11 da manhã, pela rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM. Também acompanhando pelo site radioNSC.com, radioNSC.com e também pela Rádio Net, acompanhando tudo sobre o futebol carioca e também no esporte em geral. Muito obrigado por todos vocês que acompanharam o nosso pós-jogo de hoje. Fique com Deus e até o próximo pós-jogo aqui do Conversas Torcedor pelo YouTube, com vocês ligados no futebol carioca e também do esporte. Valeu, galera! Até lá!